Salve galera, começando aqui mais uma live dos Espoletas e hoje eu tô com ele aqui, calma aí. Por favor, Anselmo, eu peço que você se apresente aqui para o nosso público. Fala aí, gurizada, beleza? Então, eu sou o Anselmo, conheci a galera dos Espoletas aí através dos contatos dos podcasts da vida, fui convidado para participar da live. Enfim, sou o Anselmo, tenho 43 anos, moro em Porto Alegre, trabalho aqui. E, enfim, vamos aí conversar sobre vários assuntos aí que o pessoal curte, enfim, cultura pop, né, a internet, os sistemas da internet, a gente gosta muito de falar. E é isso aí, cara. Vamos falar, como diria o Dinho Ouro Preto, né? Vamos lá, moçada, vamos sampar a ficha, né? Maravilhoso. Anselmo, eu queria, como eu tava falando, né, cara, eu não sei se você chega a consumir, você conhece o Brochada Sinistra? Sim, o Brochada eu assisto. Agora, não, por enquanto, nesses últimos tempos assim, eu não tenho assistido muito, mas eu gostava muito daquela dinâmica até aquele momento que tinha as piadas do pastor, assim, eu não sei se eles estão com isso ainda, né? É maravilhoso. Ele lançou um livro, né? Não sei se você viu. Não cheguei a ver. Livro de piada? Ele lançou um livro só mesmo? De piada. Só piada dele. Só tipo um compilado das piadas que ele conta ali no programa ali. Pois é, cara, eu gosto muito. Cara, a coisa mais sensacional que eu vi no Brochada pra mim era o contos bíblicos que o Joey Ponzi contava. Não sei se tu te lembra aquilo. Puta, cara, o Joey Ponzi é maravilhoso. Aquilo lá foi o maior desperdício que eu achei deles não terem continuado com aquilo, cara, porque o Ponzi saiu também, né? Mas aquilo era genial, cara. Aquilo era genial, assim. O jeito que ele contava. Se você sabe, né? Ele saiu porque ele não gosta do Ronaldinho, mano. O Ponzi? O Ponzi não gosta do Ronaldinho, por isso que ele saiu. Ok. Não, dessas fofocas aí eu tô meio por fora, né? Mas o que eu gostava mesmo o Ponzi eu acho genial, cara. Eu assisto aquele outro podcast que é ele, o Afonso Solano e o Yuri também, né? Só que agora eles estão parados, né? Faz tempo que eles não fazem nada. Eu também gostava muito daquele dali como é que é o Notas agora não me lembro o nome do negócio, dando um branco. Mas enfim, a dinâmica que eles têm é que eles dão nota para as coisas mais aleatórias que tem veículo. E aí essas coisas mais absurdas, né? Essas coisas mais absurdas, assim, que tu pode imaginar os caras falando. O que eu gostava muito que ele fazia com o Magalzão era o Magalzão Show. Magalzão Show. Aham. Não, me lembro, isso aí foi primórdios, né? Acho que antes do Magal entrar pro Porta dos Fundos, né, cara? Enfim. Tinha cara, que foi a Petra Príncipe, cara. Mano, esse daí eu lembro que eu ouvia por partes que isso dava. Cara, eu quase me mijei vendo aquilo ali de tanto que eu ri, cara. É muito bom, mano. É mesmo. Cara, não me lembro desse da Petra Príncipe. Não sei se foi censurado, né? Porque você já imagina como foi o teor daquela conversa, né? Sim. Eles pegavam meio pesado ali, cara, em alguns temas, enfim. Cara, eu acho que isso aí é antes do Magal ser do Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos é uma coisa também que eu consumi muito, assim, que eu gostava bastante, assim, do humor. E até hoje tem algumas sketches deles que são boas, assim. Mas aquela galera da antiga do Porta ali, do início, aquilo dali era genial, né, cara? Aquilo dali deu uma renovada, mano, assim, na internet. Aquela química do Rafael... Mano, a química do Rafael Infante com o Magela, que agora tá no Vai Que Cola, né? Cara, era muito engraçado. Esse cara aí, velho. Esse cara aí, pra mim, o Rafael Infante aí, cara, é demais esse cara, eu acho muito engraçado. Mas eu tenho como é que é o Rafael Portugal, acho que é esse nome, né? Tem uns sketches hoje, que não é de hoje, né? Já faz, digamos que uns 4 anos atrás, mas que eles ainda fazem bem também, que tem um que é o vendedor de carro, acho, né? Que tem o cara tem o Leandro Ramos lá do Choque de Cultura. Ele chega pra comprar um carro e o Rafael Portugal, o vendedor, aquilo dali também é genial, cara. Isso daí, se tu for olhar, tu vai ver, te mata rindo, assim. Eles tocavam nos temas ainda meio e é um humor ácido, assim, mas é aquele ácido, sabe, sem ser apelativo, assim, né? É um negócio bem bolado, bem inteligente, assim, e sem ser muito apelativo. Isso. É muito bom, assim. E a outra rapaziada aí vai chegando ou não? Eu vou, cara. Eu tô achando que nós dois já estamos mandando muito bem, vamos nós dois. Quem chegar aqui, vamos, que eu tô gostando demais eu pergunto porque às vezes eu começo a falar também, né? Eu começo a falar e não paro, e aí daqui a pouco alguém quer falar e o cara não dá a vez, né? Da velha guarda, assim, da comédia, assim, do Brasil, assim, você tem alguma preferência, assim?
Cara, eu gostava de alguns quadros do Chico Anísio, assim, eu gostava muito do Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Nossa, a própria escolinha do professor Raimundo tinha uns caras geniais, assim, uns caras muito, muito legais, sempre tinha uns bordões. Rogério assim. Cardoso, né? Pô, o Rogério Cardoso era maravilhoso. Eu não me lembro se é esse aí que é o cara que... Tinha um personagem que o cara perguntava, quem foi que descobriu o Pedro Álvares Cabral? Ah, o Pedrinho. Não, o Pedro Cabral morreu, cara. Morreu? É esse cara. Aí ele ficava apavorado, fazia todo um teatro ali. Cara, esse cara era bom mesmo, cara. Era muito foda. Eu vi que vocês trouxeram esses dias o Afonso 3D aí, cara. Tava mudando um pouco de... Sim, o Afonso 3D... que a gente tava falando... Cara, teve coisas místicas na live, foi muito louco. Depois vê ela inteira que você vai ver o momento que... Enfim, a gente foi num assunto pesado, coisas estranhas aconteceram. Não fui eu, você tá me vendo aqui. Eu não vi. Depois flui. Eu escuto essas maluquices, às vezes, de podcast de teoria da conspiração e aliens, assim, eu acho legal também. E aí agora eu tava vendo esse negócio do 31 Atlas, né, do 13 Atlas, esse do cometa, que tá uma lenga-lenga isso aí, né, cara? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Eu não sei qual que é o time que você torce, por gentileza, desculpa a pergunta. Cara, eu moro aqui em Porto Alegre, mas eu torço pro Corinthians, né, cara? Então a galera que me odeia por isso. Eu sou corintiano. Eu sou sofredor. A minha irmã tá... a gente tá numa fase maravilhosa. Já fui mais feliz. Eu sou corintiano desde 93, eu acho. Desde que eu tinha uns 12, 13 anos de idade, assim. E por causa do Marcelinho Carioca, cara. Sou corintiano, eu admito, assim, o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca, pra mim, é um dos poucos caras que eu boto hoje, às vezes, no YouTube pra olhar, assim, ó, melhores gols mais bonitos do Marcelinho Carioca, assim, cara, e tem cada um que pra mim, o maior cobrador de falta, não tem cara melhor que cobrador de falta. E tem os golaços lindos dele, né, cara? Aquele contra o Santos lá, pra mim, é um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Que ele dá um balãozinho dá um chapéu de calcanha no cara e mete de chapa, assim, no canto lá. Cara, aquilo lá foi foda. E só jogou 4 vezes pela seleção, hein, mano? Mas naquele tempo não tinha, né, cara? Era muito difícil, cara. Não tinha. Cara, o Brasil, naquele tempo de jogador, assim, era... não tem como, cara. Tu olhava, tu tinha Djalminha pra jogar. Tu tinha o Edilson, Vampeta, né, cara? E esses caras que jogavam no Brasil. E os meios de campo que jogavam fora lá do... Aí tinha Rivaldo, aí tinha Romário, Ronaldo. Cara, pra quem jogava no ataque era muito difícil, cara. Era muito difícil. É o Alex, né, mano? O Alex cabeçado. Mas o Alex. O Juninho Pernambucano. Juninho, aquele outro lá, como é que é? Capixaba, acho que chamava, não lembro se era. O Juninho Pernambucano tinha o outro Juninho, do Vasco, aquele que era do Vasco, sabe? Juninho Paulista, isso. Esses caras aí também, cara. É muito difícil naquele tempo pegar a vaga. Cara, era foda. O próprio Bebeto também jogou bastante, assim. O Bebeto esculachava. Cara, eu acho que eu não me lembro qual foi a entrevista que eu vi de um dos jogadores que ele falou, cara, eu tava feliz só de estar no banco. Aí eu olhava, ele foi convocado pra Copa, né? Eu não me lembro qual foi o cara, agora foi no Charla, eu acho. O Aloysio Chulapa? Será que é o Aloysio Chulapa? O Aloysio Chulapa ele falou uma coisa assim. Eu acho que foi ele, eu acho que foi ele. Ele dizia, cara, como é que eu ia jogar? Eu olhava lá os caras batendo bola, o Ronaldo de um lado, o Romário do outro. Como é que eu jogue? Então eu tava feliz só de estar no banco com aqueles caras, né? O cara sabia que era ruim o negócio, né, cara? Não tinha como, né? E aí agora, hoje tá difícil, né, cara? Hoje dá pra contar nos dedos. Eu vou te falar uma coisa, eu acredito que sempre teve ótimas safras, mas você é corintiano e você há de concordar comigo que em 2014 o goleiro era pra ser o Cássio. Na Copa do Mundo? Cara, o Cássio tava numa fase boa. Eu não lembro que foi o Júlio, era o Júlio, né, o Júlio César. Da seleção. O Júlio César que ficou um ano sem jogar, um ano antes sem jogar. Tem uma estatística que eu gostei que um cara fez, o Júlio César ele jogou só 6 jogos entre 2013 e 2014, não pela seleção brasileira, pelo time Canadá, que representando. Isso. O time do Canadá. Tinha quase 60% de aproveitamento no gol, que ele não deixava a bola entrar. E ele nem foi chamado pra sequer terceiro goleiro. Então, né, pra quem é entendedor, minha palavra basta. Sim. O Cássio tava numa fase muito boa, mas também ele ia ficar marcado. O Júlio César ficou marcado pelo 7-1, né, cara? Se o Cássio tivesse tomado aqueles gols, ele ia ficar. E o Cássio não merecia aquilo, cara. O Cássio não deixava. O Cássio não tomava os gols, né? Eu acho que também. A minha base seria aquele time de 2013. Lembra daquele time de 2013 do Corinthians, que era maravilhoso?
Sim. Eu tiraria ele por baixo. Aquela seria a minha base pra seleção primeiro. É só cara que vai pra cima. E aquela safra de jogadores que vai mudando. Sim. Hoje é uma safra mais técnica. Pra aquela Copa do Mundo, se você for analisar, cada Copa são jogadores específicos, que nem. Eu acho que talvez a que era pra ser técnica era a seleção de 2006. E era que poderia ser um pouco como foi a de 2006, era de 2010. O Brasil se atrasou nisso. Em 2006 eu faria o time jogando pro Ronaldinho Gaúcho. Acabou. 2010 eu já faria uma coisa, eu acho que já valeria a pena chamar talvez o Gordo de novo, o Adriano. Eu traria eles de novo. Agora, 2014, cara, eu acho que aquele, com todo o clubismo possível, eu me basearia naquele time do Corinthians de 2013. Pô, cara, o Alessandro, Fábio Santos, pô, na zaga, Chicão e Gil. Pô, cara, cara, mano, isso é diferenciado. Cara, era a base de 2012, ele campeão da Libertadores, ali com alguma outra mudança, né? E eu acho que e o Romarinho tava voando também naquela época, né? No ataque. O Romarinho. Aquele jogo contra o Boca lá, que o Boca ganhou ali roubado, foi bem roubado, né? Teve os 3 gols no lado do Corinthians. Sim, o Romarinho tava na bola ali, cara, naquele tempo ali. Foi um pouco antes dele sair. E, realmente. Mas, cara, pra seleção. Aquele negócio lá do menino. É que pra seleção, os caras só do Brasil, às vezes não. Eu acho difícil, né, o cara botar assim, vai confrontar os europeus lá, é muita diferença. Mas assim, as gerações ali daqueles jogadores, o cara vai olhar, né? Cara, teve Alexandre Pato, que eu achava que ia arrebentar na seleção. Teve o próprio Ganso, né? O Neymar esperava um pouco mais também na seleção. Foi uma geração que foi meio perdida, né, cara? Foi uma safra inteira jogada fora. Nada, o Nilmar. Os caras não queriam nada com nada, parece. Não era nada com nada, enfrentaram um monte de problema. O Neymar teve depressão, né, cara? Também entrou em depressão à época. E aí era um agorizado que eu achava, cara, não tem como o Brasil não ganhar as Copas daqui pra frente. Olha os jogadores que a gente tá. Eu lembro do Alexandre Pato, cara. O Alexandre Pato, quando estreou pelo Inter contra o Palmeiras, arrebentou. No Mundial de Clubes pelo Inter, ele jogou um bolão. Aí depois foi pro Milan lá. Cara, eles botaram o Barcelona uma vez do Messi na roda, né? E o Alexandre Pato fez um gol, assim, com 2 minutos de jogo, assim, eu acho. E, foi. Cara que se perderam, assim, sabe? Eu achava que o Alexandre Pato ia ser tipo um novo Ronaldo, e aí não rendeu. O Robinho também, né? Foi se perdendo, fazendo cagada atrás de cagada. O Robinho acabou com a carreira dele, né? Não tem nem o que dizer, né? Ele foi um cara que ele acabou. Enfim. Não tem, Mas o Alexandre Pato, eu acho que ele não quis muito. Eu acho que se você for ver no íntimo dele, o Pato é um cara reservado. O Pato não é um cara que gosta muito de ficar conversando. Então eu acho que ele não quis ser estrela, que nem o Rivaldo. Por que o Rivaldo não foi em 2006? Eu acho que tem esse rolê também do cara que não é chamativo, né? O cara que é calmo, assim. Então ele fica meio que abafado, né, cara? Uma coisa meio parecida com isso, porque o Garrincha era um cara que era boêmio, aí veio o Romário, o Ronaldo e o Ronaldinho gostavam. Então acho que talvez tenha isso na nossa cultura da gente querer o melhor, mas o melhor que tenha destaque na mídia também, né? Sim. Então, mas, cara, o Alexandre Pato, tem uma geração ali, cara, de jogadores. O Diego Ribas, né, cara? O Diego Ribas gastava bola, eu achava também que era outro cara que ia render muito na seleção. Mas esses caras, não o Diego Ribas, mas pega o Alexandre Pato, o próprio Neymar, assim, os caras parece que eles viraram a celebridade, entendeu? Parece que eles viraram a celebridade e deixaram o jogador de lado. Assim. Eles estavam o Alexandre Pato estava mais focado em outras coisas do que no futebol, parece. Aí foi se perdendo, né, cara? Não tinha mais aquele propósito de jogar bola, enfim. Quando ele já veio pro Corinthians, ele vinha jogando bem aqui, mas também não rendeu o que se esperava dele. E aí, cara, a gente tá meio precário agora, né? Não tem muita esperança, assim, na seleção de ganhar. Olha, eu acredito que o Vinícius Júnior, pra mim, ele é o melhor da nova geração. Eu acho que sim, nós temos bons jogadores. Pra mim, o Ancelotti, ele já formou o melhor time possível. E é aquilo que eu tava falando, que a gente falou numa outra gravação, que é o quê? Que eu acredito que hoje, não sei, o Neymar pode ser um peso. Que ele pode ser um peso. Porque essa geração... Eu vou falar o time atual da seleção brasileira. Alisson no gol, lateral direito Wesley, os zagueiros Marquinhos, Militão, o lateral esquerdo o Alexandre do Flamengo. Meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Aí vem da direita para a esquerda Rodrigo, Estevão. Rodrigo vai para a área esquerda. Vem
Rafinha, Estevão, Vinícius Júnior e o Rodrigo ou o Paquetá. Não sei ainda. Mas a gente começou a debater. E se o ponta esquerda, né, fosse o Neymar em vez do Paquetá ou o Rodrigo? Por que eu acho que isso impacta a seleção? Porque eu acho que hoje o Neymar é um cara que é ídolo para essa geração. E quando ele entrar em campo, talvez os caras tenham o medo, que é o seguinte: pô, eu tô aqui em campo, eu não vou jogar pro Neymar? Se eu perder um gol, vão falar que porque eu não joguei. É igual o rolê do Viola falando em 94. Ele falou, cara, eu não me arrependo de ter chutado aquela bola pro Romário. Porque errou no pé do Romário, não errou no meu pé. Sim. Então, eu quero tirar a resposta. Pode ser que seja um peso, porque eles, hoje, eu tô vendo que essa seleção, ela já tá feita. O lance dela é o coletivo. E o Ancelotti, ele tá formando um time que é o seguinte: você tá no ataque, faz o gol. Não é pra você jogar pro artilheiro. E ele tá visando esse estilo de jogo. Lateral direito que ataca, de um cara que volta pro meio pra recompor. Se tiver que marcar, você vai lá e marca. Não importa que você é um artilheiro do time. Não é isso. Então, a gente não tá vendo mais uma seleção que tenha um protagonista. E as duas últimas Copas foram assim. Mas eu quero lembrar que a de 58, 62 e 70 não tinha isso. Era Pelé, Tostão, o Rivelino, o Gerson, o Carlos Alberto Torres, o Jairzinho. Quem fosse ali tivesse a oportunidade de fazer um gol, você vai lá e faça. Não espera a vez do... Não pense... E tem muito essa coisa de que é a de 82, que não é jogar a bola para um intermediário. Se você viu que o cara já tá na área, você já chuta a bola para ele e faz para ele finalizar. E aí, o que eu quero dizer com isso? O Brasil, ele tá sendo um time coletivo e não mais um time com uma peça central. O Neymar em campo, talvez eles possam ter essa dúvida, tipo assim, agora não vai ser mais o coletivo, vai ser a gente jogando pro Neymar, e o Neymar não tem mais pique pra ser o jogador central. E na última live a gente chegou que, tipo assim, só se ele chegar e falar, ó, galera, não vão jogar pra mim, você é uma peça nessa engrenagem, entendeu? Nós vamos ganhar, que foi o que o Pelé fez em 70, que o Rivelino fala e se emociona, que ele fala, pô, o Pelé chegava pra gente e falava, ó, vamos ganhar, hein? Lógico, das proporções, mas é sobre isso, entendeu? Tipo assim, cara, não é que eu sou o Neymar e vocês, nós somos o time da seleção brasileira, e nós vamos ganhar. E não tô vendo, eu acho que duvido que ele vai fazer isso, eu acho que ele não sabe nem como fazer isso, eu acho que ele não tem maturidade pra fazer isso. Então eu acho que é benéfico hoje ser o coletivo quem vai ganhar a Copa do Mundo, porque esse jogo aí que perdeu pro Japão foi só pro Ancelotti ver quem que ele tira e quem que ele traz de novo, entendeu? Tanto é que ele tá trazendo mais novas peças, porque ele já formou o time. E lá ali foi só um treino, foi só pra saber, tá. Tanto é que ele já falou, eu já tô com 80% do time feito na minha cabeça. Mas por que eu falei isso? Porque a minha prima e minha mãe estavam conversando sobre a final da Libertadores, que se você colocar no QR Code da Coca-Cola, você pode ver o final. Eu falei, eu não. Não vou torcer pro Palmeiras nem pro Flamengo, eu vou torcer pro Meteoro cair bem ali e não ter mais o jogo. Tá louco. Mais um ano, né, cara? O cara olhar e o Palmeiras e Flamengo competindo por tudo e aí se tem essa... Agora tu falou isso do Flamengo, agora eu me lembrei eu escuto muito o All Sport, aí tem o Tirone, ele tem aquela teoria da espanholização do futebol brasileiro, o que eu discordo, né, cara, um pouco, assim, eu acho que é muito diferente o futebol espanhol, tu pensar o futebol espanhol pro futebol brasileiro, tu falar que virou que é a mesma coisa que é na Espanha. Uma coisa que parece que eles não colocam na conta é que eles não percebem o seguinte, que tanto o sucesso do Flamengo e do Palmeiras, ainda que eles não têm nada a ver com a quebradeira dos outros times, tá? Eles estão fazendo tudo certo, estão tentando ganhar tudo, né? Estão tentando ganhar, se puder empilhar 3, 4 Libertadores, uma atrás da outra, eles ganham. Mas eles chegam onde eles chegam porque os outros times estão quebrados, cara, entendeu? Estão todos quebrados, o Corinthians está quebrado, o Inter quebrado, o Grêmio quebrado, os carioca lá, o Botafogo e o Flamengo também. O Fluminense teve bem agora há pouco, o Vasco quebradão, o Cruzeiro recém se recuperando uma quebradeira, o Atlético Mineiro teve que fazer uma SAF. Então tem muito pouco time para competir com eles, como tinha no passado, né? Então eles são os clubes que mais aproveitaram, para mim, assim, uma boa fase para empilhar caneco, e tá certo, né? Tem que fazer isso. Na Espanha não, cara, os times estão no máximo
Eles se estruturaram bem pra isso, né? O Flamengo fez uma engenharia financeira lá e conseguiu virar superavitário, assim, bilionário, né? Um time bilionário que tem as contas tudo meio equilibradas ali. O Palmeiras tem os mecenas da Crefisa, né? Que é a Leila, e agora tá com outro patrocinador também, acho que até a Crefisa saiu, mas Mamãe é só isso, cara. Cara, tu pega e tira o Boca e River meio quebrado também, cara. Boca e River não tem mais aquele poderio econômico que eles tinham pra manter o jogador bom. Na Espanha não, cara. Na Espanha o Boca caiu pra caramba, né? O Boca... Cara, pensar que o Boca teve aquele time do que era o Riquelme, o Tevez, te lembra? 2000 ali. Ganharam, acho que umas 3 Libertadores seguidas. Os caras ganharam de Real Madrid, ganharam de Milan, sabe? E depois eles perderam um Mundial pro Milan, mas já meio quebrado também. E eles seguraram um timezinho bom até 2012, 2013, ali depois eles foram se desmanchando, né? E não tem mais aquela uma miscelânea de time como tinha, time bom e competitivo, né? Então o Palmeiras e o Flamengo navegam meio numas águas tranquilas, assim, né? Dando de braçada nos outros, né, cara? Até quando, não sei. Não sei até onde eles chegam mais, mano. Mas tá difícil de superar. E o Corinthians só aumenta a dívida, né, cara? A dívida do Corinthians cada vez pior. Não consegue montar um time competitivo. E aí o cara fica pensando, cara, o que vai ser desse time? E ainda faz umas coisas assim. Cara, eu gosto do Memphis. Eu acho o cara legal, um jogador bom ali. Ele agrega, só que o Corinthians não tem grana pra manter o cara, né? Já tá devendo milhões pro cara. Já tá com uma dívida em cima do cara. E aí ele cai. Não se entrega tanto assim, tá ligado? Eu acho que a gente tem um Gui, mas enfim, eu não vejo o Memphis ser o que ele é na seleção holandesa no Corinthians. Não, e ele aí é que tá, cara. Ele disse que viver aqui, gostou e virou meio corintiano, mas ele não tem esse amor pelo Corinthians como um cara lá, sei lá, um cara teria, um Neto teria, um Sócrates. O Sócrates não, o Casagrande jogava daqui a pouco de perdoar uma dívida, não perdoar, mas cara, depois tu parcela isso aí e vambora, vamos jogar agora, depois se parcela. Não, acho que ele fica dando como ele sabe que tem essa dívida e não paga, aí ele meio que fica meio coxambrando, às vezes joga mais ou menos, às vezes não quer viajar, inventa uma coisa ali. Acho que tem essa questão aí também, cara, quando tu fica devendo a grana pro cara, ele não tem nada que quem fez o contrato, né, me prometer pagar isso, eu quero que me pague, e aí, né, se vira. Consequências, entendeu? Né? Funcionários, éticas. Aí é que tá, aí ele se sente no direito de botar um pé pra, enfim, botar um pezinho mais leve ali, não se esforçar tanto, se empenhar tanto, não tá meio aí. Ele tá meio que segurando a vaga dele na seleção holandesa, né, cara? Ele não vai sair agora do Corinthians, bem meio de temporada aqui pra daqui a pouco ter que começar tudo de novo num outro clube, e aí já não sabe se vai pra seleção ou não. Ele tá tentando se manter pra poder chegar na seleção e ir pra Copa ano que vem, né, cara? É o objetivo dele. Enfim, o Corinthians é uma grande incógnita, né, cara? Não sabemos o que vai ser do futuro do Corinthians. Assim como os clubes aqui do Sul, o Inter, o Grêmio também, que não estão bem das pernas. Eu ia dizer que, tipo assim, o Corinthians, cara, ele só tá onde tá hoje, se tá bem nesse sentido, é por conta da torcida, por conta da camisa. Não tem o que é de ser dito em cima disso. Agora, uma outra coisa que eu acho vai ter que ser feito seria virar uma SAF. Todos os times virarem SAF. É uma faca de 2 gumes a SAF, né, cara? Pensar assim, porque um clube, né, cara, o estatuto de um clube, né, tu não tem dono, né, cara? Tu é um clube de futebol, tem presidência, tem diretoria, tem os sócios, tem a torcida, tem um conjunto de gente que acaba influenciando nas decisões ali, né, enfim, na tomada de decisões, na formação de um time e tal. E quando vira uma SAF, né, cara, pode acontecer que nem o Botafogo, né? O Botafogo deu muito certo num ano, eles ganharam tudo que tinham que ganhar ali, mas no outro ano o cara já vendeu o clube inteiro, né, cara? Porque o time é dele, ele faz o que quer. O técnico foi não sei pra onde, o melhor jogador, a maioria dos jogadores foram pra Inglaterra, o gurizão lá, que era artilheiro lá, que fez gol na final contra o PSG também no Mundial. Saiu e os caras nem estão jogando lá grandes coisas lá fora também, tu nem ouve falar muito, sabe? Mas, cara, é grana, né? O cara tem a questão da grana, ele tem que ficar ali alocado aquele dinheiro um tempo ali pra fazer aquilo dali funcionar, e depois ele já tem que dar um jeito de movimentar aquilo. Então tem essa questão, tem que ver como é que vai ser montado esse esquema, né, cara, da SAF no Corinthians. Cara, porque tu imagina... O árabe do Corinthians em 2005, lembra? Aquele que trouxe que bancou o Tevez do Neymar?
Foi o Kia, né? Foi o Kia Jorapchan, como é que chamava? É um russo, um árabe, não me lembro. Acho que era árabe. Foi um estrangeiro, calma aí. Eu sei que teve esquema até de lavagem de dinheiro, né, cara, naquele tempo lá. Ele vinha lavar dinheiro no Corinthians aí, ele lavou dinheiro no Corinthians. E aí o Corinthians ficou marcado por isso, né? E ficou como se fosse o Corinthians, né? A instituição Corinthians que tivesse feito todos os crimes que o cara cometeu lá. Eu acho que é o Kia, cara, se não me engano é o Kia. É o Kia Jorapchan que chamava. Enfim, cara. Deixa eu ver aqui. Assim, qual era o nome do cara que financiou o Corinthians? Ele era um estrangeiro, talvez um árabe. Vamos ver aqui. Eu tô com o computador ligando aqui. Tá uma carroça. Eu tô jogando. É o Kia. Kia Jorapchan. O Kia Jorapchan, é isso aí. O cara foi falcatrua, né, cara? Ele deu um miguelão no Corinthians. Tinha esquema de dinheiro lavado no Corinthians. Isso, da MSI. Isso aí. Pô, foi um super time, né, cara? Nilmar, Tevez. De 2005. O Mascherano no meio ali. Depois jogou no Barcelona um tempão lá. Mascherano, mano. Mascherano. Cara, ele brigou até com o Marcelinho num treino lá. Nessa época eu acompanhava mais. O Roger Flores. Tu falou agora do... Não me lembro se era o Marquinhos. Não, Marquinhos era da base do Corinthians nessa época ou não? Não me lembro se era o Marquinhos. Ele foi da base do Corinthians na época da Libertadores. Não, cara, quem era da base do Corinthians nessa época era o cara que tá no Bahia lá, que foi do Flamengo. O goleiro era o Fábio Costa em 2005. Era o Fábio Costa, 2005. Puta, que time, hein, mano, não é? Era bom, cara. Eles montaram um mega de um time que acabou não funcionando e deu um monte de falcatrua, porque o Kia era um baita lavador de dinheiro, né? Eu achei que se você falasse que torcesse pra algum time daí, eu tava torcendo pra que não fosse o Inter, porque eu sou corintiano, né, mano? E os Inter odeiam o Corinthians. Os Colorados aqui, eles detestam o Corinthians, cara, detestam mesmo por causa de 2006 e tal. Cara, aqui eu já torci, teve jogos que eu torci pro Grêmio em algumas ocasiões, assim, né? O Grêmio contra o Boca Juniors em 2007, torci pro Grêmio. Torci pro Inter, assim, em alguns jogos, assim, também, contra o Inter e Flamengo, eu torci pro Inter, né? Porque o Inter ganhasse. O Flamengo hoje é um dos times que eu quero qualquer um ganhe, cara. Menos o Palmeiras também. Agora não tem Palmeiras, como, né, mano? Palmeiras e Flamengo. E não era assim. Por exemplo, cara, eu torci pro Flamengo contra o River, sabe? 2002. Eu torci porque eu não gostava dos argentinos. Eu acho que qualquer time brasileiro, o único time que eu vi brasileiro torcer a favor da Argentina foi a gente quando jogou contra o Boca Juniors em 2012. Foi geral ali. Eles não queriam que não ganhasse. O Corinthians ganhou. Era isso foi. Não, era todo time. O Brasil era Boca, os caras falavam, o Brasil é Boca, não sei. O Corinthians não era. Mas isso aconteceu. Cara, aqui né, contra qualquer outro clube, assim, principalmente Libertadores. Isso é preto e branco. Se tu joga Libertadores, se qualquer outro clube brasileiro joga Libertadores contra o argentino, eles torcem pro argentino, assim, eles não querem que os brasileiros ganhem. Porque aqui no Sul tem muito isso do Libertadores, o Grêmio é copeiro, o Inter foi campeão da Libertadores. E agora os caras estão meio murchos, assim, né, cara? Porque tá o Palmeiras e o Flamengo e um deles vai ser o quarto, vai ter 4 Libertadores e tal. E aí eles ficam nessa... No fundo eu gosto porque a Argentina sai um pouco de protagonismo nisso, né, cara? Mas ainda vai demorar, né, cara? Passar o Independiente. Independiente tem 7 Libertadores, né? Só o Independiente tem 7 Libertadores, 7 títulos. Então vai demorar muito ainda, eu acho, pra passar, assim. O Boca tem 6, né, cara? O River tem 4 Libertadores. Eles estão chegando acho no patamar do River agora, que tem 4. Mas enfim, isso muda rápido. Né? Tem uma dinâmica, às vezes, interessante. Bom. Tava trocando uma ideia com um tio meu. Eu falei nos anos 90. Libertadores era o que é hoje? Ele falou, cara, era a Copa Brasil que se queria. Ele falou, nunca foi. Eu falo, a Libertadores cresceu porque o Corinthians não ganhou. Não tinha ganhado até então, né? Cara, em 90 até que começou eu me lembro que começou, assim, a Libertadores a ficar mais... O pessoal mirar mais a Libertadores, porque tava dando tinha começado a dar projeção os campeonatos europeus lá, e os jogadores brasileiros estavam indo jogar lá, e eles começavam a fazer essa coisa de levar jogador da América do Sul aqui, argentino, brasileiro, pra jogar lá, não que não tinha antes, né? Mas só que agora tu tinha essa visibilidade aí, os times brasileiros, assim, nossa, olha só, os caras têm um super time. Eu me lembro do Grêmio, quando jogou a final da Libertadores, do Mundial, acho que de 95, contra o Ajax,
que era a base da seleção da Holanda. Então aquilo era, nossa, cara, nós vamos jogar contra praticamente uma seleção. O São Paulo também, né? São Paulo ganhou do Milan lá, ganhou do Barcelona, aquilo dali foi foda, cara. Aquilo dali na época. Pô, assim, mas também Tele Santana, né, filho? Tele Santana é diferenciado, Tele Santana, né, aquilo dali foi. Eu acho que nenhum time superou ainda o São Paulo nessa questão, assim, de ganhar lá dos caras, assim. Só o Corinthians chegou 2 vezes, né? Ganhou do. Aqui veio o Real, mas. Eu digo assim, ó, só tem 2 times que nunca perderam. Corinthians e São Paulo, os restos já perdeu, né? Foi lá e não ganhou, né? Não, mas o Vasco era com o ataque sendo Edmundo e Romário, meu. Edmundo e Romário, cara. O time do Vasco de 2000 é foda. Ganhou do Vasco. Era um puta de um time o Vasco naquela época. Cara, se não me engano, qual foi o time? O Cruzeiro contratou o Bebeto, acho, às pressas pra jogar o Mundial. Ele contratou uns 2, 3 jogadores bons, assim, da época, pra poder jogar só o Mundial de Clubes contra o Borussia. E aí não ganhou. Mas jogou bem, fez frente contra os caras. Assim. Mas depois ficou praticamente muito difícil, né, cara? Agora quem ganhou o Mundial ganhou, agora não ganha mais, eu digo, né? Do jeito que tá agora, esse Super Mundial aí é muito difícil para um time sul-americano ganhar. Acho que acabou agora. Assim, eu acho que hoje, cara, o que acontece é o seguinte. Eu achei ridículo o que o Leão e o Oswaldo fizeram, né? Oswaldo e Oliveira fizeram lá na. Não tem nem o que dizer, o quão ridículo foi, todo mundo já falou, vai ser chovendo molhado, chutar cachorro morto. Mas, cara, enquanto os jogadores sul-americanos, digo, não só Brasil, mas os jogadores que jogam também no Brasil, e os técnicos daqui não se adaptarem, cara, não vai ter mais isso. Porque, tipo assim, se você for ver, o Abel é foda, ele é foda pra estar aqui. Entendeu? A técnica que ele tá trazendo, se ele for pra Europa, talvez ele não vai ser o que ele foi aqui no Palmeiras. Ele vai mesma coisa do Jorge Jesus. Cara, agora o Jorge Jesus tem uma coisa, cara. O Jorge Jesus eu queria ver ele na seleção. Eu queria ter visto o Jorge Jesus na seleção antes do Ancelotti, cara. Porque o Jorge Jesus, pra mim, ele tem mais cara de futebol brasileiro, cara. De jogar pra frente, de jogar macetando os caras ali, entendeu? Eu não sei, cara. O Ancelotti tem. Ele é mais agressivo, assim, eu acho. E aí, como ele teria um leque de. Imagina a quantidade de jogador brasileiro que ele tem de disposição para montar um time. Eu acho que seria diferente do que ele fez no Benfica lá e no time da Arábia lá, entendeu? Tudo bem, é um baita de um clube de Portugal, mas não se compara com os outros europeus lá. Tu vai jogar uma Champions League, não tem nem comparação, né? E aí é bem mais limitado do que tu pegar uma seleção brasileira, um monte de jogador que tu tem de opções para montar um time bem ofensivo, assim. Eu acho que ele teria uma boa chance aí, cara, de montar uma boa seleção. Eu não sei se o Ancelotti, até onde o Ancelotti vai conseguir fazer. Não, mas eu acho que o Ancelotti ele tá fazendo um time técnico e mais do ataque, qualquer um pode atacar. E eu gostei de uma coisa que ele falou, bom, pra mim goleiro tem que saber jogar com o pé, mas ele tem que primeiro saber jogar bem com as mãos. Isso já era uma coisa que o Tite estava prisando, né? Se você for ver nas Copas de 18 e 22, ele gostava de goleiros que tivessem mais domínio com o pé. Ele já falou que não, ele falou, goleiro tem que saber que tem que pegar a bola com a mão. E é isso. Um cara que eu gostaria de ver, se o Ancelotti não pudesse ser o técnico, seria o Ceni. O Rogério Ceni. Cara, depois se não tivesse o Ancelotti, dos técnicos que tem, acho que era o Ceni. Ou talvez o Renato Gaúcho, né, cara? Não sei, mas o Renato Gaúcho. Você sabe por que é o Ceni? Altos e baixos. Eu vou falar por que é o Ceni, cara. Na época que tava que agora é do Corinthians, o Dorival, teve aquele menino que falou que não assistiu o jogo que o Brasil ia jogar contra, porque não pegava onde ele tava querendo dormir. Sim. Se é o Ceni, o técnico, acabou a coletiva, ele leva a mala do menino e fala, obrigado, pode ir embora, já chamamos outro. Cara, o Ceni ia ser puro firme pra caramba. Mano, ele ia fazer os caras jogar. É que ele hoje o Ancelotti ele também tem isso. Ninguém vai ser mais do que ele. Quem consegue ser mais do que ele? Acho que nem o Neymar consegue ser mais do que ele. Não. O Ceni ia ter essa pegada. O Renato eu não sei. O Renato ele é meu paizão. Ele é o Renato ele pelo coração. Não, pra esses jogadores atuais, eu acho que tinha que ser um cara pulso firme. Então eu fico feliz que seja o Ancelotti com o Ancelotti. O Jorge Jesus também, se viesse, eu também não ficaria triste. Mas se fosse brasileiro, pra mim é o Ceni. Porque o Ceni,
O Senna, o primeiro ali que falasse mais alto que ele ia botar no cantinho da disciplina. Pois é. Cara, uma boa... E cara, o que tu, mudando de assunto, o que tu curte de filme, série, assim, jogo, não sei, o que tu... Olha, cara, tudo que a gente falava aqui, tipo assim, a gente... É tudo sobre comédia, né? Sim. Bem, eu amo comédia. Cara, comédia, de filme de comédia. Eu gosto também. Não, eu gosto também, mas apesar que agora tem saído pouco, né? Não tem muito. Era mais séries mesmo que eu olhava muito de comédia. O The Office. The Office pra mim é uma das melhores séries. Eu gosto muito dos Simpsons também, né? Cara. Os Simpsons, pra mim, até a 14ª, 15ª temporada é aquele, eu digo, é o programa de conforto, assim, que podia botar e deixar rodando o dia inteiro pra mim. E tava ótimo, parava um pouco pra olhar ali, porque é uma das coisas mais engraçadas, eu acho que tem também. Eu gosto muito de Simpsons, do The Office. Cara, mas tem um filme de comédia que pra mim, o filme de comédia eu acho que o mais foda que eu olhei, assim, pra mim bateu todos os outros, que eu comecei a olhar e não parei de rir em nenhum momento do filme, eu acho. Que é aquele What We Do in the Shadows, sabe? O que fazemos na sombra. Eu já suspeitei desde o princípio. Eu acho que esse foi o melhor filme da década de 2010 de comédia. Eu acho que até agora, assim, cara. Mas eu gosto muito dos filmes daquela turma do Seth Rogen ali. Seth Rogen, não sei. Seth Rogen. Eu acho que não sei como é que é a pronúncia do nome do cara. Superbad é hoje. O Superbad hoje é maravilhoso, né, cara? Jonah Hill, aquela galera ali, eu gosto muito. Mas tem outros também que às vezes tem menos. A galera não fala muito. Eu acho que foi muito icônico também, né, cara? Qual? O Borat. O Borá, eu chamo de Borá. Não sei se. Borá. Também é foda. O Borá ali, cara. É maravilhoso, cara. Pra mim, dos anos 2000 é esse, cara. Cara, aquela cena dele com o cara na cama do motel lá, puta que pariu, cara. Como que esse cara fez isso, velho? Assim, aquilo dali é muita coragem de fazer. Eu não sei se você sabe, mas o final foi armado, né? Com a Pamela Anderson. Não, eu imaginava que tinha sido, assim. Acho que ela deu. Porque, cara, você quer ter segurança ali, cara. Ia ter, se o cara faz alguma coisa ali, ainda mais nos Estados Unidos, os caras estão podendo andar armado, coisa, o cara mete uma bala nele, né? Acho que era meio que. Ela sabendo, assim, mas eu acho que eles fizeram aquele esquema tipo do vovô, aquele filme do John Knoxville lá. Do John Knoxville, né? Do vovô que tem uns atores ali que é armado, mas a galera que tá na volta não sabe que é armado, entendeu? Aí fica aquele impacto, assim, o cara sequestrou a Pamela Anderson, ele pegou e botou ela no negócio no saco, saiu correndo com a mulher. No saco, que é o casamento deles. E aí eu acho que aquilo dali é armado, mas pra galera que tá na volta não é, né? Mas eu gosto muito da comédia, mas eu sou muito do terror, cara, do horror, assim. O melhor de tudo é que foi o segundo take, né? Porque ele falou que o primeiro take ele colocou ela no saco, ninguém veio tirar ela. Aí ele falou, cara, eles são os piores fãs do mundo, eles estão vendo a ídola deles sendo sequestrada, eles não fazem nada. Aí eles esperaram à tarde pra fazer de novo, e aí tem aquela cena maravilhosa do nego pegando o cabelo dele, batendo nele, é incrível. Né? Mas se você gosta de terror, fala aí, por favor. Fala aí. Não, eu gosto bastante de terror, mas agora tu falou isso, eu me lembrei daquela cena do... nem é filme, né? Isso, o cara confiar demais nos fãs, confiar demais na galera. O Potter, aqui do Pretinho Básico, né? Que a gente tava falando. O Potter que pegou e foi dar um mosh num evento da Atlântida. Não sei se tu viu esse vídeo. Que ele foi tentar dar um mosh e achou que a galera fosse segurar e ninguém segurou, se arrebentou todo no chão. A galera abriu assim, ó. Ele pulou, cara. E ele foi, sabe? E a galera abriu e ficou olhando o cara no chão caindo daquele jeito ali. Às vezes o cara não pode confiar muito, né? No fã, Mas, cara, terror... Muita coisa que você não pode confiar no fã, né? Não, terror tem muita coisa, né, cara, pra falar. Tem o último que eu olhei de terror mesmo. Na verdade, eu tava olhando uma série de terror. Eu gosto de olhar muito minissérie, né, cara? Porque minissérie é final fechado, entendeu? Tu não tem aquela coisa de adiar pra próxima temporada, porque eu fico angustiado, né? Eu tenho ansiedade, eu quero saber o que acontece. E aí eu olhei tem uma que eu tô... eu começo a falar uma coisa e me lembro da outra. Essa série que eu tô olhando na Amazon agora, que eu terminei de olhar, é A Hora do Diabo, cara, o nome da seriado. É uma mulher que ela é uma assistente social e ela ajuda crianças em situação de risco. Sim. E aí ela... E todo dia de noite ela acorda às 13h33.
toda noite, né? Toda madrugada ela acorda 13h33 de um pesadelo, assim. E aí, às vezes, ela tá num atendimento à criança, ela começa a ter umas visões, assim, de algumas coisas horríveis que pode acontecer e tal, tipo umas previsões, sabe? E aí tem, no meio da história, tem um serial killer também que tá atrás de umas pessoas lá, e aí ele assassina alguém ali envolvido com essas crianças e dá todo um rolo. Cara, essa série tem um final sensacional, cara. O último episódio dessa série é impressionante, cara. Tem até um conceito filosófico ali naquele final ali, que é o do Nietzsche, né? O do eterno retorno e tal. Cara, é surpreendente o final da série. Assim. E vale a pena. 6 episódiozinhos. E é bem tensa, cara, tá ligado? Todo o episódio, até os episódios mais arrastados, pra mim é meio tenso, assim, porque tem umas coisas, assim, que tu fica tentando entender, tá, mas o que é isso? E a série não te dá nenhuma dica, assim, cara, de início. Assim, ela só... As únicas dicas que tem é isso, das visões que ela tem que tu olha, tá, isso aqui é tipo... Eu acho que é tipo uma previsão dela, alguma coisa, tem alguma coisa hereditária da família, né? Aí tu fica tentando entender quem são aquelas pessoas, talvez quais os problemas que ela tem com a mãe dela e tal. E no final, cara, o final assim encaixa, é brutal, é muito foda o final da série. Vale bem a pena esse seriado aí. Você me lembrou agora uma série que eu quero ver se você vai lembrar. Aquela que o Miguel Falabella era um serial killer da Globo. Putz, cara, não lembro dessa daí, não. Deve ser no Globoplay, né? Cara, essa foi uma das séries, tipo, foi nos anos 90. Ele era um assassino em série e ele e era, tipo, todo sofisticado. Ele usava um terno branco quando ele ia matar, assim. E ele era um Miguel Falabella sendo assassino em série. Acho que não precisa dizer muito sobre isso. Já acho que só por isso já vale a pena assistir a série. Ele tem uma pinta de psicopata mesmo, né, cara? Ele deve ter caído como uma luva no papel, acho. Ele tem aquela pinta, assim, do cara, né? Do Dandy, assim. O cara meio bom vivan, assim... Né, que do nada vai fazer uma atrocidade contra alguém. Essa daí A gente lembra como ele tratava a Magda. Eu me lembrei de um filme muito louco chamado Morte, Morte, Morte. Que ele tem aquele conceito da Agatha Christie, que são várias pessoas que você acha que podem ser o assassino. E aí o final também é surpreendente. Exatamente. Desses de final surpreendente, eu não sei se te lembra que tinha um que era... Cara, como é que era o nome daquele filme? É com John Cusack. É um monte de ator, assim, eles estão no meio de uma tempestade, e aí eles ficam, tipo, num daqueles motel americanos, sabe? Que tu entra pra te abrigar, assim, pra passar uma noite, aí são vários ali, e tem um que é um assassino no meio, aí tá morrendo a galera, e aí... Tem um que é um assassino, cara, e o final do filme é muito louco, cara, é muito surpreendente. O final do filme, assim, tu fica, caraca, velho, sabe que ele te deixa de boca aberta, que tu nem imaginava. Eu não me lembro o nome do filme, mas é do John Cusack, tem o John Cusack, cara, ele é um dos principais do filme. A Entidade, melhor dizendo. E a do Miguel Falabella são As Noivas de Copacabana. As Noivas de Copacabana, eu lembrei disso aí, cara, lembrei. Muito tinha uma vibe até meio... me lembrei disso aí, das Noivas de Copacabana. Era uma minissérie também, né? Minissérie? Era uma minissérie da Globo. Eu não lembro exatamente da série, mas eu lembrei do que é. Fala, assim, desse do Miguel Falabella. Esse A Entidade aí, cara, eu acho que é com o... Identidade, né? Identidade só, isso. Identidade. Agora tu falou Identidade, eu lembrei daquele A Entidade. Já olhou esse filme aí? Tem o... como é que é o nome do lugurizão, do ator, cara? Puta, A Entidade, cara. É de 2011, eu acho. É com o... com o magrinho lá A Sociedade dos Poetas Mortos. Ethan Hawke. Ethan Hawke, esse cara aí. Cara, esse filme A Entidade, pra mim, ele é muito aterrorizante, cara. Ele é muito aterrorizante. Eu tenho uma teoria por que é isso. Por que ele é tão aterrorizante. Por favor, me diga. Eu não sei se tu já olhou esse filme, não sei se tu te lembra desse filme aí. Não. A Entidade, filme de 2012. Ethan Hawke é um escritor de romances policiais que acaba de se mudar com a sua família. É daqueles filmes que tem uma ideia genial, né? O cara se muda pra casa, ele quer ter inspiração pra escrever, e ele escreve sobre true crimes, tá ligado? De assassinatos assim, horrendos, assim. Envolvem família, assim, envolve criança, um monte de coisa. E aí ele se muda pra uma das casas que aconteceu um desses assassinatos, pra se inspirar. Putz. Cara, e aí nessa casa, ele acha no sótão da casa uma caixa cheia de rolo 8mm e uma câmerazinha
de um projetor de 8mm, assim, de filme, sabe? E aí ele vai botando, eu nem sei se é 8mm, tá? É aquelas câmeras antigas, que tem os rolinhos de fita fininho, sabe? Os 8mm eu acho que é um pouco mais largo. Aí ele começa a ver esses rolos e ali tá vários assassinatos de várias famílias, assim, como é que os caras faziam. E aí ele fica cada vez mais obcecado, tentando encontrar na imagem ali os elementos, e ele vê um rosto de uma figura, assim, que aparece meio obscurecida, sabe, pela imagem, então ele não consegue ver bem definida. Às vezes ele vê num reflexo da água, às vezes ele vê num reflexo do vidro de um carro. E aí, cara, ele vai ficando cada vez pior aquilo, e eu digo que esse filme ele é o Inception dos filmes, entendeu? Porque, cara, ao mesmo tempo terror, que ele... Né? Porque ele é assim, ó, ele tá olhando esses filmes num porão, que ele deixa pra olhar esses filmes, assim, quando tá de noite, a família dele tá dormindo já, e aí tá só ele, um sofá, e o projetor ali com a tela, e tu tá tenso porque ele tá ali naquela escuridão, cara. Tu tá vendo ele naquela escuridão, olhando aqueles filmes, e ao mesmo tempo tu tá tenso com o que o filme tá passando, também tá te mostrando, entendeu? E aí tu fica naquela coisa, cara, tem uma coisa de aterrorizante em cima de outra coisa, aterrorizante de outra coisa, e aquilo te dá uma tensão, cara, uma tensão, assim, que tá sempre numa expectativa que vai acontecer alguma coisa horrorosa, assim, ó. E é muito bom, cara, esse filme aí vale a pena. Eu vi que ele tinha saído uma pesquisa, até que ele foi eleito um dos filmes mais aterrorizantes aí, né, por uma universidade que ela mediu os batimentos cardíacos ali no momento das pessoas olhando, né? Cara, é um filme que, pra mim, me causou mesmo um impacto bem forte, cara, de terror, assim, até mais que alguns clássicos aí que a galera sempre bate palma, né, pra eles. Esse vale a pena também. Eu tô vendo aqui algumas coisas sobre o filme, eu ia te dizer que eu acho que é muito, muito icônico pra mim, na minha opinião, o Bruxa de Blair, né, cara? Bruxa de Blair. Bruxa de Blair, né? Cara, o Bruxa de Blair é foda, cara. Eu tive a sorte de olhar, eu não olhei no cinema, eu olhei em vídeo, mas quando saiu o filme, aí a gente pegou o vídeo, a fita de vídeo tinha todas aquelas. Antes de iniciar o filme, ele tinha todos aqueles marketing que eles fizeram. Avisos, né? Sabe? Não. Mas recuperadas. Isso aí. Tinha tudo aquilo da polícia, o cara largando as fitas em cima da mesa da polícia e tal, e a gente ficou, né? Caraca, cara. E aí quando a gente começou a ver o filme, e aí a gente as fitas mesmo, aí a gente ficou, né, impressionado com aquilo, cara. Claro que depois a gente sabia, né? Não, isso aqui é um filme, não é? Mas a gente entendeu. Eu me lembro que eu olhei, eu e um amigo meu, e a gente entendeu, né? Cara, a sacada é genial dos caras, fizeram como se fosse mesmo um filme, assim, um found footage. Mesmo. Eu acho que até ele não é o primeiro, acho que tem um found footage antes dele, mas aquilo dali foi genial, cara, foi muito bem feito. Eu acho que teve até found footage brasileiro, cara. Eu não tô ligado, cara. Teve. Enfim, eu ia citar Zé do Caixão, mas eu citaria as primeiras obras dele, que as primeiras obras dele ele fez por arte mesmo, não que ele não quisesse nenhuma das obras dele, ó. Mas depois, quando começou a qualquer coisa que ele fizesse da grana, aí ele mandou bala. Mas ele tá certo, você quer viver de arte no Brasil, você tem que também às vezes jogar o jogo. Eu diria que o último filme que ele fez é bom. Tô a fim de ver o filme do Frankenstein do Del Toro. Eu não vi ainda. Esse daí eu não vi ainda. Eu também não vi aquele Faça Ela Voltar. Tá todo mundo falando que é bom pra caramba. E já viu esse Frankenstein da Netflix eu também quero ver. Cara, vou falar uma coisa, Hammer Filmes, o Christopher Lee de Drácula, irmão, não tem efeito prático CGI que ganhe daquele ator. Não tem. Realmente. E não é nem ele fazendo aquela cara, não é nem ele fazendo aquela cara. É a postura dele fazendo quando ele recebe o cara na casa dele. Sim. Cara, acabou, cara. Aquilo ali você tem que furar a bunda de novo. Você perde o cu. Só de ver aquilo ali, você já fica com medo. Sim. Cara, nos anos 80 tinha uma série de filmes, agora tu falou isso aí, lembrando dos filmes mais antigos. Não sei se te lembra daquele Fantasma, que era um cara altão que andava num carro, num rabecão de funerária, assim, e ele tinha umas bolinhas de metal, assim, que voavam, assim, geralmente pra matar as pessoas, voava na testa das pessoas e sugavam o cérebro pra fora, assim. Cara, e esses filmes aí eram... Era totalmente loucos, né? Qual? Nessa época, cara, era aquela época que os caras não mediam a mão pra fazer filme, né, mano? É igual aquele lá que ele sequestra as crianças, lembra? Com máscara das máscaras de bicho.
Aquele filme dava medo, né, cara? Aquelas máscaras de bicho lá. O cara sabia que eram uns caras que estavam ali, mas aquele filme era violento, assim, era uma coisa contra a criança, ainda o cara ficava meio impactado. E era um defeito prático, né? Chamado Criaturas na Parede. Criaturas na Parede os irmãos, né? Numa casa, não é? Não é um gurizinho é um menino que entra dentro de uma casa pra poder ver o que tá acontecendo lá, e ele descobre que acho que a amiguinha dele e os pais dela são psicopatas. Não lembrava. O cara tinha um que era uns monstrinhos, que o cara via na parede, assim, uns olhinhos vermelhos. Esse mesmo. É esse. Eu olhei faz tempo esse aí, cara, mas é aterrorizante também, né, cara? Criança olhando isso aí era brutal. Eu ia dizer... tipo assim, esses filmes dos anos 80, mano, o pessoal mandava... Era muito louco, mano. Sim. Os caras faziam cada uma, mano. Eu não sei se você conhece, mas teve uma cena independente aqui no Brasil muito forte, né? Principalmente final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, que... Eu acho que teve um filme que o Murilo Benício fez de terror que foi muito bem recebido. Eu ia falar até pra você, cara. Você tá sabendo do filme Com a Própria Carne, do Jovem Nerd? Sim, esse eu cheguei. Eu não vi o filme, mas eu tô ligado que eles fizeram, né? Cara, tava falando bem desse filme aí, né? Vi uma galera falando que é um terror bem produzido e tal. Mas o Brasil, tem aquele filme lá que eu acho legal, aquele Trabalhar Cansa. Já viu esse aí? Dá pra dizer que é um pouco de terror, meio de suspense, assim. E aquele Trabalhar Cansa, Trabalhar Cansa. Cara, é um filmezinho bem simples, nacional, e tem um suspense, um terror ali no final, é bem impactante, assim. E o outro é aquele do Morto Não Fala, né, cara? Também, que é demais esse filme aí. Agora eu consegui acessar. Trabalhar Cansa, se não me engano. Filme de 2011, Morto Não Fala. O que eu ia falar do Murilo Benício que foi feito e todo mundo falou que foi um puta de um filme é o Animal Cordial. O Animal Cordial. É num restaurante, né? Dá uma treta. Isso daí foi... Eu lembro que na época, quando lançou, falou: pô, Murilo Benício fazia um filme de terror que é muito bem feito. Aí, cara, quando eu comecei a olhar esse filme, e aí eu me lembro que eu não... mas não é de terror, fiquei assim... Cara, depois acontece uma carne fina no negócio, né? E vira uma coisa brutal, assim, no filme. Eu achei sensacional. Mas tem o... Oi? O Bacurau, chegou a assistir ele? Bacurau, sim. Bacurau. Eu olhei, agora domingo passado eu fui no cinema olhar o último filme o Agente Secreto do Kleber Mendonça, cara. E aí? Achei do caralho o filme, assim. E eu fiquei impressionado, cara. Impressionado como ele conseguiu fazer, assim, reproduzir mesmo os anos 70 ali. Cara, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Ele mobilizou muita galera, assim. Muita galera. E muito carro antigo. E só que é engraçado que geralmente quando tem filme que reproduz assim uma novela, tu vê uma novela que reproduz assim as décadas passadas, tu vê que os carros são meio aqueles carros antigos, só que são bem conservados, né? Tu vê que uns carros bem conservados que é super polido, não tem sujeira no pneu. Que é de colecionador, né? Nesse não, cara. Nesse tu vê os carros ali parece que estão usados mesmo, parece do tempo, as roupas desgastadas meio dos caras, os móveis, claro, móveis assim, dentro dos lugares, né? E às vezes ele pega umas tomadas, ele tá dentro de um ambiente assim, e tá mostrando a janela lá fora e tal, e tem um movimento lá, e olha a galera vestida como de carro, e cara, que troço impressionante aquilo, eu achei, cara, muito bem feito, assim, isso aí ficou... Mas ele é diferente desse produção. Bem feito. Mas só que pra mim ele é um filme diferente desses outros dele, tipo o Bacurau. Ali ele quis fazer um negócio meio de suspense, assim, de terror até, e ação, né? E que tem um final ali legal, ali, que o cara gosta. Esse não, ele... E a ideia do filme eu acho que é meio aquilo dali, mostrar, cara, tem coisas que tu não... que se perdeu, entendeu? Por causa de certas coisas que estavam acontecendo no período, tu não sabe, tem coisas hoje que tu não sabe e fica um vazio, um vácuo, entendeu? Parece que ele quer chamar atenção pra isso, assim, pelo menos é a minha percepção, assim, que eu vi. E eu achei isso bom, assim, tem gente que não vai gostar, né? Tem gente que não vai gostar, vai olhar, mas o que, sabe? Eu queria um desfecho melhor, mais fechadinho, e não, ele tá mostrando esse vácuo que fica por causa da ditadura, né, cara? É uma coisa relacionada com a ditadura, assim. E isso me chamou bastante atenção, eu gostei bastante do filme por causa disso. Um filme grande, cara, e tem os diálogos, assim, no filme, só complementando, cara, eles ficam, assim, 20 minutos, assim, dialogando, assim, personagens, diálogo, e os caras dos bairros, uns atores bons, assim,
E aí cara, é bom o filme, cara, vale a pena. Foi legal de olhar no cinema. Eu ia dizer que tem um muito louco que foi feito sobre os neonazistas, assim, que tem no Brasil, que eu acho que é... Eu até esqueci o nome dele. Mas esse é um filme também que ele traz um questionamento, né, cara? Que é muito louco ver que tem, né? Tem neonazista aqui no Brasil. Calma aí. Sim. Mas o que mais você curtiu do filme do... Você acha que esse Agente Especial ele é um filme meio... Ele é bem cinema, assim? Não, cara, ele é um filme nacional bem produzido, assim, eu achei desse Kleber Mendonça um dos mais produzidos dele, assim, mais. Vê que porque envolve toda essa questão de remontar todo um período, entendeu? Então ali eu acho que ele teve investimento, mas aí nos créditos iniciais lá tu vê que tem uma parceria com um estúdio francês, assim, tem umas outras parcerias, sabe? Teve um investimento maior. Mas ele é aquele filme nacional mesmo, cara, assim, mas ele é um filme tenso, sabe? Tu vê, tem tensão toda hora no filme. Tem aquela coisa realmente de thriller, assim, sabe? Daquele suspense meio... de momentos de bastante tensão que tu pensa, tá, agora vai acontecer alguma coisa muito séria, vai acontecer... Mas ele vai dosando a pílula, assim, e da metade pra frente vira... Parece que encaixa o que ele quer passar, aquela mensagem que ele quer passar. Pra mim, pelo menos é essa, assim, de mostrar que tem um vácuo, sabe? Tem uma coisa ali que ficou que a gente não sabe, que não tá aberto, que não só tem partes, assim, que tu tenta montar, entendeu? Aí dali tu não tem essa ação, sabe? Não tem aquela ação frenética, não tem tiroteio, não tem, sabe? Não tem toda essa questão aí. Acho que isso aí vai ter uma galera que vai olhar, eu queria uma coisa mais fechadinha, mais redondinha. Mas eu achei isso interessante, cara. Eu achei boa a sacada dele. Porque ele tá falando ali, eu achei que ele fez muito bem, assim, bem fechado isso. Mas é aquilo, né? Tem gente que não vai curtir, né? Final em aberto é polêmico, tanto é que o primeiro Blade Runner foi refeito por conta que eles achavam que o final tinha ficado muito aberto, né? As pessoas não iriam entender o que acontece no final, assim. O Blade Runner, acho que tem umas 4, 5 versões, né, diferentes. Tem 7 versões do Blade Runner. Isso, tem muitas versões, né? Tem uma que o cara com um narrador, né, tentando explicar. Aí tem outra que é essa refilmagem aí com a improvisação. Aquilo foi um improviso do Rutger Hauer no final, né? Aquilo que ele falou lá, tudo improviso dele. E é genial aquilo, né? Na chuva. Aquilo dali é uma coisa existencial, né, cara? Aquilo dali é um troço com impacto existencial. Vai se perder como lágrimas nas mas isso aí é o que acontece com o ser vivo, naturalmente ou não. Todos nós, né? É pesado o tema, mas aquilo é muito bom, cara. Assim. E de nacional, cara, pior que de nacional que eu tava lembrando, o Cheiro do Ralo é um filme que eu gosto bastante, né? Que tem o Lourenço Mutarelli, ele é do livro dele, né? Usa aqui um Celton Mello também. Cheiro do Ralo. Ralo. É o cheiro do ralo. O cara fala, esse cheiro é teu. Não, é do ralo, não. Quem é que usa o banheiro? É tu. É um filme muito profundo, né? Um filme com camadas, né? Mas ele tem aquele humor, né? Ele tem um humor meio acidíssimo, né? Pesado. Tem uma coisa. Ao mesmo tempo que ele tem um humor, mas é um humor pesadaço, assim. E que tem tudo a ver com o filme, com os tipos de personagens que estão envolvidos ali, né? É aquela coisa de transformar a pessoa coisificar a pessoa, né? É isso, aquele cara, ele perdeu a humanidade dele e ele trata todo mundo como se fosse uma coisa, né, cara? Tanto que tu não vê nome das pessoas, né? Não tem nome. Tu tem o cara que é o segurança, tem a mulher que é a bunda, né? Tu tem o cara do porta-joia. E isso é muito aquele tipo de que ele tá... Que é umas pessoas asquerosas, né? Ele é um asquerosão. E aí os caras... Ele é asqueroso. E eu acho que o clímax do filme é ela falar pra ele. Ela fala, se você quisesse ver a minha bunda, era só ter pedido, eu mostraria ela pra você. Você não precisaria me cobrar, né? Só que pra te ver assim, ele tá tão envolvido naquele negócio dele que ele já não consegue mais ter essa relação emocional. Ele não suporta mais, né? Então ele quer tirar isso. Então por isso que ele não quer pedir, ele quer pagar. Que é tipo, né? Um contrato, é uma coisa. Isso aqui é uma coisa que eu quero. E é tudo assim, né? Obrigado a fazer isso, né? Ele não acredita que a pessoa pode gostar dele por quem ele é. Dá vontade da pessoa mostrar a bunda pra ele. Ele quer ter o controle,
que ele vê que, cara, ele tem um diálogo dele no filme que ele fala, né? Que ele diz, quando eu comecei esse negócio aqui, eu não conseguia fechar os negócios porque eu ficava com pena das pessoas, as pessoas contavam as histórias, as coisas vêm com histórias, né? E é isso, né, cara? As coisas têm a presença do ser humano ali, né? Cada coisa que o cara olha tem a presença humana. As coisas são feitas pro ser humano usar. E aí ele teve que perder isso, só que ele se desumanizou a tal ponto que ele não consegue mais ter um... E ele é um cara extremamente deprimido, triste e problemático, né? Cheio de doença mental, né? Cheio de há uma profundidade, há uma camada, né? De coisas que ele não fez, enfim, foda. E a falta de afeto com os outros também que ele tem, né? É muito bom aquilo ali. É um bom filme. O Lourenço Mutarelli de segurança tava genial também, né, cara? O cara olha pro Lourenço Mutarelli. Ele participa do filme, né, mano? Muito louco. Ele fica todo de vermelho, com a roupinha toda de cor, assim, de vermelho, assim. Maravilhoso. E eu ia dizer pra você, desculpa te cortar, mas a gente conversou com o Bonital também. Sim, cara, eu vi que vocês conversaram com ele, mas não olhei o vídeo, né? Ele é ator, né? O Bonital. É muito boa. O Boni participou do Alguém Qualquer, do Ainda Estou Aqui, pô. Isso aí, Ainda Estou Aqui, mano. Pô. Cara, o Ainda Estou Aqui, tu acredita, sim, que eu não vi esse filme, cara. Não vi ainda, Ainda Estou Aqui. Eu já peguei umas 3, 4 vezes pra olhar e não olhei. Não olhei ainda, mano. Não olhei o filme. Putz. Eu vi que ele, acho que foi no... Ele falou, não me lembro onde é que eu vi o Boni. Eu gosto de pensar no Boni. Eu vi que ele comentou que ele participou do filme. Mas eu ainda não vi, cara. Podcast do... Eu não sei se foi naquele do Batata que ele tá fazendo com o Tony com a Jazz. Na reunião criativa, um negócio assim. Aquele que eles faziam com o Yuri. Tipo isso que eles faziam com o Yuri. E aí, eu ia dizer que também Ben Yuri Podcast, uma grande influência, maravilhoso. Nerdcast na fase clássica, maravilhoso. Pretinho básico, fase clássica, tudo maravilhoso. Então, essas são as nossas principais influências, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, cara. Muito do que a gente faz hoje é baseado nesses caras. Própria brochada também. Tem muita coisa que eu acho legal, essa ideia da informalidade do cara trocar uma ideia, né, sobre deixar fluir o negócio, do que aquele formato, tipo uma entrevista, assim, os caras vão fazer uma entrevista com um maluco, né, pega um cara lá e tal, pra fazer uma entrevista sobre... É claro, quando é alguém que a gente gosta, a gente quer ver o cara vai falar, mas é que às vezes fica uma coisa meio engessada, né, porque os caras fazem sempre essas perguntas, né, pra todo mundo, assim, é meio estranho, né. Eu lembro do Boni, antes conversando com ele para ele participar, ele falou, eu participo. Aí ele virou assim pra gente, antes de participar, ele falou, eu queria saber, vai ser mais ou menos quantas horas de programa que vocês fazem? Aí eu fui super contido, né, por ele. Eu falei, não, Boni, a gente faz 1 hora de programa, tá tudo certo. O dele deu 3 horas e 40 minutos. Fluiu tanta conversa com o cara. O dele foi 3 horas e 40 minutos. Às vezes acontece. Se você for ver. Não, mas cara, é que assim, quando é uma conversa assim, né, que nem o cara tá fazendo, vai longe. Pô, hoje eu tô limitado, né? Eu vou até as 10h30, porque eu nem banho tomei ainda. E amanhã eu trabalho, né? Mas é aquilo com horário, assim, se o cara tem um horário disponível e vai fluindo a conversa, o cara vai embora, velho. E o Boni, ele jantou falando com a gente. Sim. E depois a gente viu ele interagindo com a mãe dele, ainda falando com a gente. Porque o Boni é o Boni, né, cara? O Boni é maravilhoso. Sim. Ele ficou trocando essa ideia com a gente, né? A mesma coisa, mas o do 3D também. Eu achei que ia ser. Eu falei mais ou menos 1 hora, deu 2 horas e 9 minutos. E então também aí pra chamar mais uma galera pra vir aqui gravar com a gente. E, cara, só tenho a agradecer a você. Esperamos você ter mais vezes. Mas a gente faz muito resenha disso de filme. A gente troca umas ideias sobre filmes nacionais toscos, que é uma delícia. Sim. Eu acho legal fazer isso aí, cara, também. Pegar um filme que não é muito e esmiuçar ali, ver as coisas toscas que tem, comentar e dar risada. Isso é legal de fazer, cara. Eu queria você no curta, que a gente vai reagir o curta-metragem que os Espoletas fizeram. Agora você já tá aqui no rolê, você já faz parte, então você tá envolvido. Mas o
curta-metragem que a gente fez de Ter Hir é uma... Puta, cara, a gente vai tirar um dia, eu vou colocar em tela aqui pra gente assistir, e a gente vai comentar ele cena por cena, vai ser uma obra-prima. Beleza, cara, vamos falando aí quando... Mas eu vou te chamar, cara. Tem que estar com... É que nem eu te falei, tipo, pra mim, agora tá cada vez... Tá apertado, tá difícil de horário, sabe? Tipo, hoje eu consegui, minha mulher dava aula até as 8h30, né? Aí ela fica com a minha filha, minha filha tá com ela. Mas aí o cara vai se acertando, vai vendo um dia que der pra fazer. Claro que se eu tiver disponível no mesmo dia que vocês forem fazer, e aí podemos participar, assim. Eu gostaria muito, muito da sua participação, porque, cara, francamente está nos anais da teledramaturgia e audiovisual brasileiro, esse curta-metragem maravilhoso. Tem até zumbi nesse... Puta, cara, ficou incrível. Quero que você... A gente vai ver, você vai ficar impressionado. Sim. Esses Ter Hir é legal, cara. Eu acho legal, divertido e aí... Ainda mais produzido por vocês ali, vamos ver como é que vai ficar a função. Foi found footage. Found footage, cara. Poxa vida. Com a criatividade, né? O cara cria cada coisa que nem imagina. Você tem que ver muito cara, bom. E... Manda bala, fala. Uma vez eu até pensei em fazer, não fazer curta, mas uma vez eu pensei em escrever uma história, assim, mas aquela história meio de paranoia, sabe? Aquela do cara que vê tipo, o cara mora num bairro X e começa a ouvir de noite uns barulhos no bairro, e aí tem uma construção, tipo, de uma empresa, e o cara começa a ver umas coisas estranhas e começa a cada vez ficar mais paranoico com isso, aí vai acontecendo várias situações meio constrangedoras, assim, sabe? Já pensei em fazer isso, assim, pensei em escrever uma sacada, que eu acho legal isso também, o cara que se mete nos rolos pela própria cabeça dele, né? A paranoia que o cara surge, fica com essas coisas, e cada vez se alimentando mais dessas coisas também, de teoria da conspiração, enfim, né? Um dia, quem sabe, quando sobrar mais tempo, eu desenvolvo melhor essa ideia. Me lembra muito Ilha do Medo. Ah, sim, do Scorsese, cara, eu acho aquele filme bom, ele não é um dos melhores do Scorsese, mas eu gosto daquele filme também, mas eu não sei, cara, na época não me pegou tanto, tá ligado? Não foi no que me pegou tanto, assim, eu acho que do Scorsese tem outros melhores, assim, dele, que eu gosto mais que aquele, mas ele é um filme legal. Tanto que eu me lembro que quando eu vi, eu não tinha percebido que era do Scorsese. Ilha do Medo, um filme que o cara me mandou. E aí depois que eu fui ver, olhando o filme, cara, é do Scorsese, mas é um suspense, é um terror, não sei o que. É genial o filme final lá. Né? Mas é que, tipo, como ele faz também muito filme, né? Tudo que vai ter aquele brilhantismo, mas ele também vai do roteiro. É que nem eu acho que esse foi um filme que ele quis fazer de detetive. Esse é o meu filme de detetive, em homenagem aos filmes noir dos anos 40, tá aí? Que é o que eu gosto. Filmes noir pra caramba. Pior, né? Isso aí é legal. Tipo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E de comédia, cara, Trapalhões, Golias, Chaves, Seu Madruga. Porque eu falo, eu não gosto de Chaves, cara, Seu Madruga, cara. Desculpa, você tá perdendo o Seu Madruga, uma obra de arte. Monty Python, cara. Monty Python, Vida de Brian. A Vida de Brian tem como, né? Monty Python é muito bom, cara. Monty Python é maravilhoso. Os irmãos Marx, Gordo e Magro, Três Patetas, Chaplin, Keaton, Max Lander. Eu não me lembro. Eu não sei se tu te lembra que tinha uns filmes que imitavam Monty Python nos anos 90 de comédia, assim, que era A Louca História de Robin Hood, assim, os caras faziam uma parada meio Monty Python também. Dava, volta e meia repetia na Band, mano. Lembra eu gostava aqueles, né, os zumbis assassinos do... Não, como que é? Palhaços assassinos do espaço sideral. Esse aí dava no Cine Trash, né? Pô, isso era muito louco esse filme aí, cara. Cara, no Cine Trash me davam um cara a cagar. Esse Palhaços Assassinos aí era um. Tinha um que dava que era do John Carpenter, cara. Que era. Cara, era assim, ó. Eu sei que os caras ficavam encerrados numa igreja e aí tinha um líquido verde que ficava saindo lá e aí eles chamavam cientistas lá pra pesquisar o negócio. E aí na volta da igreja ficava juntando de mendigo, assim. E os caras ficavam olhando paralisados, pareciam uns zumbis, assim, ficavam olhando pra eles. Cara, esse filme me dava muito medo, cara. Quando eu olhava esse filme aí, dava no Cine Trash. E volta e meia o cara sonhava com a figura tipo de um demônio, assim, numa porta, um negócio meio esquisito. Esse era um que me dava um cagaço quando eu olhava. Eu não me lembro o nome do filme até hoje, mas eu me lembro que eu olhava no Cine Trash direto. Eu lembro você falou Cine Trash, eu me lembrei do Telaclass, do Hermes e Renato, e me lembrei do Papai Noel Conquista os Marcianos, e a releitura deles é muito melhor, cara. Sim.
cara, aqueles filmes que eles tiraram pra fazer o Telaclés ali, cada um que tá louco, né? Como é que pode, o cara ficou olhando. E os caras gastaram uma grana. E aí, esse Capeta em Forma de Guri, cara, e como ele. Tu olha aquilo dali, tem uma produção naquele filme, ele tem uma coisa, ele tem. Os caras estão uns mansão, assim, umas casas grandes, uns negócios, umas locações ali que eles gastaram uma grana legal, cara. E usam uns carros, às vezes tem umas perseguições, uns negócios ali que envolveu grana, cara. Aquilo dali não é simples de fazer, né? E dizer Bollywood investe seu dinheiro, cara. Bollywood não tem essa, não. Eles mandam bala no que eles estão fazendo. O que eu me lembrei agora também, assim, eles contaram que como esses filmes nunca deram muito retorno e eram filmes trashes, assim, e a maioria das pessoas já tinham morrido, cara, eles falavam, cara, era por, sei lá, $500 que a gente comprava. Muito isso. Louco, né? É que eles pegaram pegaram um pacotão, né? Veio vários filmes, assim, viu? O cara que faz os Elites, os caras faziam. Tinha aquele Pepa Filmes, tu chegou, te lembra desse no início também, dos 2000 Pepa ali? Filmes é maravilhoso, que eu já até conversei com o diretor do Pepa Filmes já uma vez, quando eu fiz o curta-metragem dos Espoletas, eu mandei pra ele assistir, aí ele curtiu, foi, puta, cara, não tem o que dizer, foi super carinhoso. Eu gosto muito daqueles que eles fazem, que eles... É um que eles estão sendo pra balada, ou aquele que o policial vai interrogar eles, assim... E aí tem um deles que vai dar risada. Ele corta bem na hora que o cara vai dar risada. É fantástico isso daí, cara. O Pepa Filmes era foda, mano. Eu gostava do Shaolin, aquele. Pô, Shaolin. O cara fazia o treinamento lá. Os caras, ele trabalhava na locadora, os caras roubavam ele. E aí ele fazia um treinamento com um mestre lá, e aí ele começava a perseguir os caras. E se vingar de cada um dos caras. Pô, aquele era genial, o Shaolin. E tudo com qualidade. Eu não sei se eles... A gente via... Eu não sei se eles inspiraram no Hermes e Renato, mas eu me lembrava muito do Hermes e Renato um pouco, assim, aquela pegada ali. É meio que... Não é o Hermes e Renato, porque o Hermes e Renato tinha aquela coisa de pegar e fazer muita sátira de filme dos anos 70, 80, né? E eles usavam as roupas ali, faziam toda... Isso era mais diferente. Mas o estilo de filmar, os diálogos, assim, algumas coisas me lembravam um pouco do Hermes e Renato. É que era meio tosco, assim. Cara, deve ser maravilhoso. Cara. Maravilhoso. Eu lembro de uma do Hermes e Renato, aquela do O Pássaro. Tem o Huawei. Pássaro? Que ele falou, vocês mataram meu passarinho! Eu vou matar vocês! Aquela dali. Aquela foi a primeira vez que apareceu o Huawei, eu acho. O Huawei. Na verdade, a primeira vez que o Huawei apareceu, ele vinha numa chamada e falava: nesse verão, tira a criança da sala que eu vou comer sua bunda. Huawei. Meu Deus. Cara, mas essa daí do Pássaro, eu acho que foi a primeira que ele fez um quadro que os caras falaram, não, a gente queria um cara, tipo, aqueles bandidos da porno chanchada, assim. Aí ele fazia lá, e eles faziam umas danças na rua lá, e eles conheciam ele, convidaram ele pra fazer, e todo mundo curtiu, né? Quando a galera olhou, e, cara, quem é esse maluco aí? E aí eles começaram a chamar ele direto, assim, pra fazer o que vocês querem. E o cara era muito massa, né, velho? O cara era muito engraçado. Ele é muito bom, ele é muito bom. O Huawei é diferenciado. Cara. Que doação, caralho. Acordei já de cara quente, moroso. Aquela fala dele é muito... Eu gosto daquela que o cara vai pedir dinheiro pra ele na rua, aí o cara falou, você vai tomar no seu cu, porra, não tenho dinheiro nem pra comprar pra mim, caralho. Porra, vai se fuder. Não tem dinheiro nem pra comprar um jogo de videogame, mano. Cara, era uma figuraça. Tudo dele era bom. Não, ele fazendo o advogado, a princesa vai descer pro presídio, vai ter que lavar as calcinhas das manicomas. Entendeu? Sim. Namorado doidão no meio da rua. Não, vou dar uma laje. Cara, vocês pensaram em convidar mais alguém tinha alguma relação com o Ben-Hur ali, ou sei lá, a Jazz? Então, tem umas surpresas aí pra vir pra cá. Vou falar com você. Qualquer coisa a gente... Mas aí que tá, cara. Tem que ser quando eles podem, né? Quando os caras puderem. Que nem o Tony. Eu já falei com o Tony. O Tony falou que vem. Mas ele falou, cara, tem que ser quando tem que bater minha agenda. O Tony, ele já falou pra mim. Ele falou, cara, eu só consigo de segunda. E aí eu falei, beleza. Eu já tinha até conversado uma época com o Renzinho também. Ele tava pra vir. Mas enfim... Sim. Aí eu só tô esperando aqui. É que o Renzinho, ele virou. Eu tinha chamado ele, mas eu não sei como que funciona o rolê do Chapado Crítico. Que ele
ele não fica... Eu tava trocando uma ideia com ele, mas eu não sei como que tá a agenda dele. Agora o Tony, ele já deu ok, ele falou, ele viu já como que a gente fez, ele gostou. Né, ele já viu que a gente falou com o Boni, então ele viu, acho que mais ou menos a nossa entrevista, viu que a gente não tocou em nenhum tópico polêmico, né? Até que tem muita coisa que ele já falou que ele não pode falar, porque tá em segredo de justiça. E aí ele falou, não, cara, gostei do projeto de vocês são bons, vou ver aqui um dia, eu converso com vocês, troco uma ideia aí. E foi isso, cara. Então, tipo assim, o próximo é o Tony. Estamos vendo aí quem pode vir. Eu tava querendo falar com o Batata, né? De fato, com o Batata foda, o Batata é muito bom. Mas o Batata não é Hermes Renato agora, né? O Batata não é Hermes Renato. Estamos vendo aí o Tony, cara. O Tony é um cara que dá pra vir aí. E aí eu vou trocar uma ideia com você, vamos ver. Porque, tipo assim, o Tony, mano, pelo que eu vi, ele falou que pra ele é disponível só de segunda, assim. Sim. O outro cara que daqui a pouco é capaz de pintar o Ponzi, cara. Entrar em contato com ele, Ponzi é maravilhoso, né, mano? Ponzi é maravilhoso. E o Ponzi tem uma história muito legal, assim, de ver, né? Estamos aí pra vir mais um comediante muito famoso. Dá pra vir, pra participar de uma próxima gravação. E aí, eu vou te chamar, vou te mandar aqui o cara que pode vir quando for possível pra ele, que eu acho que pra ele vai ser possível de quinta-feira. E aí eu acho que seria bacana a gente trocar uma ideia com ele. Você vai ver quem ele é, aí a gente grava com ele, ele é bacana, ele foi muito simpático comigo, ele aceitou participar. Um que eu quis muito chamar, só que o cara não sabe entrar no Instagram, é o Edson, mano. Capaz mesmo. O Edson, do amigo do Bento, aquele. O próprio. Esse que parece o Jorge Jesus. Esse cara. Esse cara é uma figura. Ele é maravilhoso. Ia ser só Edson, como foi seu dia hoje, como tá o Instagram? Acabou. Deixa ele falar. Larga de mão e... Ele é muito bom, enfim, cara. Muito bom. Quando for fazer, então. For rolar, se der, se eu... Vou trocar, troquei. É que, tipo assim, as nossas lives, teve aquelas que a gente fez entrevistando o Bar, entrevistou o Boni, entrevistamos o Afonso 3D, aí teve outros comediantes, o Jeff Souza, Daniel Matucci, que é dublador, ele dublou no... Porra, mano, como que é o nome lá? O Aranhaverso. Então tem uma galera aí, né? Mas na grande maioria das vezes a gente faz resenhas e a gente com muito do humor ácido, assim, tá ligado? Então fica uma pegada assim, mas vale a pena. Se você não curte brochada, é bem esse caminho. Hoje a gente fez uma resenha bem bacana, mas quando vem um comediante que nem vai estar pra vir, um cara bacana, eu marco com você, que nem o Tony. O Tony vai ser quando o Tony puder, né, cara? O Tony, ele tem lá os rolê dele, vou te mandar. Mas tem essa galera aí. E quando eles vêm, é mais a gente sendo host e deixa o cara, né? Tipo assim, ele trocou uma ideia com o 3D, foi muito bacana. Falamos sobre um monte de coisa, falamos sobre a época dele do Nerdcast. Sim. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Não achei que não deu nenhum problema, ele foi super respeitoso, né? Falou que ele ainda tem muito respeito pelos caras, assim, tá ligado? E graças a Deus tudo aconteceu da melhor maneira possível, assim, então não tem nem o que dizer, assim, todos eles foram muito simpáticos, assim. E, Anselmão, cara, só agradecer você, a sua participação aqui hoje, cara, tu contribuiu muito. Essa vai ser uma live que foi só por áudio, né? Depois eu vou te mandar como que é feita a edição da nossa live só por áudio, fica maravilhosa. É uma foto do Shrek com um Vampeta com uma sunga rosa choque segurando uma placa. Beleza. É maravilhoso. Vou te enviar. E aí você vai ver como que ela ficou. Foi bacana essa nossa resenha. Pô, cara, tu foi um puta cara legal. Boa sinergia. Vamos querer fazer mais coisas com você assim. E aí a gente já vai agora, já trocando uma ideia sobre esses próximos participantes que nós vamos entrevistar. Beleza, cara. Valeu. Obrigado pelo convite também. A vocês, né, os Poletos, cara, eu sempre confundo com o T Produções lá também, o teu perfil do... não, aquela ali é a minha, onde eu realizo as minhas edições, né, eu sou editor, filmmaker, então é a minha empresa. Por ali o teu canal, a tua empresa, Enfim, obrigado, cara, quando puder participar de novo, se eu tiver tempo também, tiver com
se casar o tempo, né, com os horários e os dias, né, com as próximas atividades que vocês fizerem, eu participo, cara. De boa mesmo, de repente o cara tá até mais descansado, assim, pra fluir melhor o assunto. Porque às vezes a gente vem carregadão do dia, né, cara? Tá meio... Não... Ah, cara, mas quando a gente tá de saco cheio assim que é bom, cara. Pode crer, a gente bota a boca no trombone, né? Valeu, cara. Valeu, Anselmo. Mais alguma coisa a dizer, meu querido? Não, cara, só agradecer mesmo pela participação aí. Estamos disponíveis para as próximas aí, quando rolar casar de novos horários, né? Os dias, como já comentei. E era isso aí, cara. Não sei, da próxima talvez a gente bote uma pauta, né? Consiga uma pauta aí. Mas é bem isso, cara. A pauta, que nem teve a última gravação, foi assim. Cheguei neles assim, a gente tava trocando ideia. Geralmente sempre separa alguma coisa pra gente falar, o que é mais dito no Twitter. Sim. Cara, foi eu falar que possivelmente o Vinícius Júnior e a Virgínia se separaram. E eu falei assim, e como que isso afeta a vida de vocês? Aí os caras, não tô conseguindo dormir. Desculpa, o amor não existe. Como isso afeta o Grêmio, né? Tem aquele meme agora, como isso afeta o Grêmio. Vini Júnior e o que isso afeta o Grêmio. Não sei por que é só o Grêmio. Tinha que ser os gremistas aqui da volta. É porque tinha um vídeo de um canal, que tem muito canal agora no YouTube de torcedores de time, né? E aí o cara, ele gravou, tipo... eu não lembro o que era. Vou até pegar aqui. Origem do meme, o que... então a gente faz às vezes alguns reacts, são bem engraçados assim. Calma aí. Teve origem um vídeo de um torcedor do próprio clube que tenta explicar a relação da morte do príncipe Philip, marido da rainha segunda do Reino Unido, com o desempenho do Grêmio em campo. Poxa vida, cara. Pô, cara... E aí, maravilhoso. Pô, o cara foi longe, hein? O cara foi muito longe nessa, né, cara? Nessa daí ele conseguiu superar, por favor, né, cara? Ele deve estar com aquela ideia do efeito borboleta na cabeça lá pra pensar uma coisa dessa. Lá de fora afeta aqui. Não, e te dizer que é isso, e que nós que temos essa cadência de muito ser um diálogo que nós estamos executando, estamos trocando uma ideia aqui e o papo flui. Existem tópicos que nem seria calma aí, que é as pornô chanchadas, que são maravilhosas, que são tem o grande fala aí buça, que é o que você conversa com a própria vagina, espelho de carne, 7 gatinhos. 7 gatinhos, sensacional, 7 gatinhos. Regina Casé pelada no filme. Tinha um, cara, tinha um que era da Cláudia Raia, uma porchanchada da Cláudia Raia, que aparece ela pelada, também parece ela, mais um monte de mulher da Globo, que viraram global, depois tudo pelada. Eu não lembro o nome do filme, mas aquele filme é sensacional, cara, também. Que tinha uma cena que ela... Matou a família e foi ao cinema? Eu acho que é esse aí, cara, Ou a Dama da Lotação. Não, a Dama da Lotação é com a Maite Proença, né? Não lembro se é com a Maite Proença. Não, é com a Cláudia Hanna, não lembro agora. Não lembro, mas é uma dessas aí, cara. Sei lá. Mas não, eu acho que é esse matou a família e foi ao cinema. Eu acho que é esse aí, que é muito bom também. Né? Esses os da Boca do Lixo, né? Os filmes que rolavam. Mas eu acho que esse aí. Antártica. Mas eu acho que esse é mais. Eu acho que é mais novo que os da Boca do Lixo. Da Boca do Lixo é um pouco mais antigo, enfim. Tem o dublador do Fred Flintstone, que é maravilhoso. Esse cara é incrível. E depois veja o vídeo dele falando dele mesmo, cara. Ele é incrível. Ele é bem canastrão. Ele fala bem, aqui sou criado, né? Eu nunca consegui sair da dublagem, porque toda vez que eu saio me chamam pra fazer o Fred Flintstone. E aí contam, cara, que ele fez um filme na Boca do Lixo. Na cena que ele aparece, ele levantou com uma vela no meio do público do cinema e falou: aquele ali sou eu. Aí teve que mostrar. Poxa vida, cara. Maravilhoso. E o rolê dos espoletas é bem esse. Que é a gente senta aqui, a gente troca uma ideia, o papo vai fluindo, geralmente sempre algum assunto, ou, né, como na grande maioria das vezes, eu pego alguma notícia muito maluca, a gente lê coisa da enciclopédia, e aí a gente vai resenhando em cima. Sim, é interessante. Essa dinâmica é legal, cara. Não, é porque, tipo, eu tentei por muitas vezes fazer uma coisa
com pautas, assim. A gente vai. Mas não dá, cara. O papo flui. Quando o papo flui, aí a gente deixa. Isso é legal. O cara chega e pergunta, vocês viram tal coisa? E a galera começa a falar. Já viu? Olhei o filme e tal. Não sei o que. É isso que é foda. Que pra mim é interessante. Mas enfim, cara, o que aconteceu comigo hoje foi tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu quero colocar pra fora. A Suzane von Stoffen ter virado personalidade agora, tá tendo mais de 100 mil pessoas seguindo ela no Instagram, cara. Por quê? Eu não tô sabendo disso aí, cara. Eu sei que ela eu sei que pra mim, cara, ela sempre teve, né, cara, na mídia, assim. De um jeito ou do outro ela sempre teve, mas eu não sei se ela conseguia capitalizar. Mas ela sempre, é engraçado, cara, ela virou crocheira. Ela é uma assassina que virou superstar, assim, né, cara, porque ela sempre tem notícia dela, cara, eu nunca deixei de ler nada, assim, que nunca ficou no ostracismo, sempre aparece uma coisa ou outra dela. Um dia, eu me lembro quando ela começou um romance na cadeia, apareceu. Quando ela saía, tinha um negócio das saídas dela, aparecia, ela vai passar as feriados, agora ela começou a fazer faculdade. Cara, sempre teve mídia em cima, né? Impressionante, cara. Impressionante. E te dizer que tem essa série nova chamada Tremembé, não sei se você ficou sabendo. Eu vi, acho que tá na Amazon, né? Ou na HBO, um negócio assim. E ela é a protagonista. Eu tava passando, assim, zapeando e falei com a minha mulher, cara, eu não acredito que eles fizeram uma série, os caras estão explorando esse tipo de coisa, assim, bizarro. Puta, é uma merda, nós levamos um cravinho. Toda essa galera aí, só a galera gente fina, elegante, sincera, né? Não só dá, gente boa, né? Só a galera gente boa. Puxa vida, cara. Aí, mas os caras também, né, o cara quer explorar, é que eu não fico nem pensando neles, cara, eu fico pensando nas famílias, sabe, dos outros, das vítimas, assim, vendo os caras, né, vendo uma série baseada nos caras, eu fico pensando, pô, né, explorando a desgraça ali, mas enfim, vai me dar uma agonia de ver. Não, é muito difícil, é muito louco, cara, muito louco como aqui no Brasil tem isso. Os irmãos Cravinho não gostaram da série porque mostra que um deles andava de calcinha, né? Eu vi isso, eu vi isso, eles falaram, tem muita mentira no cara disso, um deles disse. Que eles deixaram meio formato de novela. Foi uma coisa novelesca, assim, né, eu acho que tanto essa atriz até faz como é que a Suzane lá, ela é que era da Globo, né, a guria... A Mariana Rui Barbosa. Mariana Rui Barbosa, essa daí. É uma galera, acho que tem um aspecto meio muito louco, né, cara? Esse cara faz... E a Matsunaga, ela tá, acho que num aplicativo, ela virou motorista de aplicativo, cara. Cara, mas de todas desses crimes aí, pra mim, essa daí é a menos... que ela fez meio por uma defesa, assim, né? Porque ela disse que o cara batia nela, ameaçava a filha. Mas ela fez um crime... brutal, né? Ela esquartejou, o cara botou numa mala e mandou embora. Pô, por isso que o pessoal fala que quando estão no carro com ela, o único problema é que ela corta muito. Olha aí, ó. Né, tá na função, né, cara? Mas de todos esses aí, eu acho a mais aceitável, assim. Mais aceitável não tem nada. Mas é o menos pior, né? Porque os outros ali é mais aceitável. Aceitável não dá pra dizer, né, cara? Mas cara, me deixa tão perplexo essa série aí, cara. Os caras fizeram uma série explorando todas essas desgraças, hein, porra. Tem como conceber, né, mano? Muito louco. Cara, mas eu vou lá que deu o meu tempo, cara. Valeu.